Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para poder estar dividindo com vocês o estudo que foi feito, porque o estudo é feito por todos nós. Então, agradecer a casa pelo convite de poder estar aqui para nós tomarmos um pouco de consciência desses conteúdos trazidos para nós pela doutrina espírita e que a cada dia e a cada momento nos faz refletir e procurarmos caminhar cada vez sempre mais e mais dentro dos preceitos da verdade do Cristo. E hoje o nosso tema é: onde houver erro, que eu leve a verdade. O nosso preparo de ambiente já falou, um pouco sobre essa verdade. Que verdade é essa? Como nós chegamos a entender esses ensinamentos trazidos por tantos e tantos espíritos, através das psicografias, através da literatura espírita. E essa frase, ela nos remete a uma oração, que é a oração conhecida como oração da paz, também muito conhecida como oração de São Francisco. E Francisco, foi um grande doutrinador, um grande irmão que assumiu a responsabilidade de propagar as verdades do Cristo. E quando essa oração se inicia, ela diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. E aí vem várias frases: onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. E nós vamos falar hoje um pouco, tentar entender a essência de onde houver erro, que eu leve a verdade. E o estudo que nós fizemos, ele está retratado num livro de Raul Teixeira, foi psicografado por Raul Teixeira, mas inspirado pelo espírito Camilo. E o nome do livro é Carta Magna da Paz, que fala de um roteiro dos ensinos de Francisco de Assis. Então, nesse livro, cada uma das partes dessa Carta Magna, dessa oração da paz, oração de São Francisco, ela é esmiuçada, ela é estudada e trazida para nós dentro dos ensinamentos que a doutrina espírita coloca para nós, desde que foi, no nosso caso, codificado por Allan Kardec. Mas os ensinos já estão aí há muito mais tempo. Então, nesse livro da Carta Magna, o Raul Teixeira, ele coloca, logo no início desse capítulo, uma definição de quem foi Francisco de Assis. E ele diz o seguinte, que Francisco de Assis, ele propôs-se a tornar-se um vanguardeiro empenhado em fomentar a verdade, aquele conhecimento que liberta, onde o erro pontificasse. Então, uma das missões de Francisco era trazer a verdade que liberta, onde ele percebesse que havia um erro. E aí ele continua. Por que Francisco queria isso? Por conhecer o sofrimento decorrente de fazer errado. Porque Francisco de Assis não foi a vida inteira o Santo Francisco de Assis. Ele foi soldado, ele vinha de uma família, de muitas posses, e chega um determinado momento que ele tem contato com a palavra, com os ensinamentos do Cristo, e ele resolve então se despojar de toda a materialidade, e ele então resolve ser
o Francisco de Assis que nós conhecemos, o São Francisco de Assis, trabalhando para aqueles que estavam sofrendo, auxiliando em tudo que fosse necessário. E não foi no momento em que ele é Francisco de Assis, uma vida de muitas virtudes. Não foi uma vida assim com muitos bens. Ele sofreu muito, mas ele não abandonou a missão de ser um emissário do Cristo dentro da sua época. E aí, o Teixeira ainda continua. É que Francisco se prestou a levar a luz da verdade, a qual o ser humano só pode penetrar pouco a pouco, passo a passo, a fim de não padecer com o descobrimento de algo para o que não lhe faltem resistências íntimas para suportar. Se nós pensarmos na época de Moisés, Moisés trouxe os 10 mandamentos e era necessário que naquele momento, com aquele povo que vivia com ele, que ele trouxesse os mandamentos da forma que foram, de certa forma, impostas àqueles que estavam convivendo com ele, que ele precisava conter aquele povo. Depois veio um segundo momento, que foi o momento de Jesus. E mesmo no momento em que Jesus estava junto a nós, não sabemos, né, um de nós, se nós estávamos lá, mas eu coloco todos nós. Mas quando Jesus estava neste orbe aqui, junto a todos nós, Jesus também não disse tudo. Ele disse o que era necessário para aquelas pessoas aprenderem dentro das possibilidades de cada um. E mais à frente, quem é que chega? O Espiritismo. Quando Kardec codifica a doutrina espírita, quando ele traz as verdades do mundo espiritual para que nós conhecêssemos, o que acontece? Nem tudo nos foi revelado. E nos próprios livros, né, transcritos por Kardec, em algumas questões, e muito no livro dos Espíritos, nós vimos isso, no livro dos Médiuns, às vezes Kardec faz uma pergunta e os Espíritos respondem assim: ainda não é o momento para se saber disso. Então, nem todas as verdades foram reveladas no momento em que essa doutrina também foi codificada, porque nós ainda não estávamos preparados para receber esses ensinamentos. E Francisco de Assis teve esse cuidado de levar, nos dados momentos, aquilo que aquelas pessoas podiam e precisavam ouvir, para que eles não sofressem, para que eles encontrassem, na verdade, nos ensinamentos trazidos por eles, que eram as verdades do Cristo, o alento e a esperança, sabendo que eles não estavam sozinhos. Então, quando Francisco de Assis diz: onde houver erro, que eu leve a verdade, a gente tem que pensar que nós, enquanto estamos encarnados, independente do momento em que estamos ou estivermos, nós encarnamos e se estamos aqui nesse laboratório existencial que é o planeta Terra, nós estamos aqui como uma forma de aprendizagem. Nós erramos? Erramos. E muito. Isso porque nós não temos consciência dos erros que cometemos nas nossas vidas pretéritas. Nós temos conhecimento dos erros que nós temos cometido aqui, nessa encarnação. E muitas vezes a gente finge que não sabe, mas nós erramos. No entanto, nós também acertamos. E quando a gente descobre essa verdade, como diz Raul Teixeira, a verdade que liberta, nós nos comprometemos em sermos melhores.
nós nos comprometemos a deixarmos um pouco aquele lado mais sombrio das nossas existências, que nós viemos para cá justamente para tentar fazer melhor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele último capítulo, que é o capítulo 28, no item 18, que é o item da coletânea de preces, tem um dos itens colocados que é para pedir correção de um defeito. Logo na introdução, antes deles sugerirem a prece para nós, eles colocam assim para mim, os espíritos: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito. Então os instintos, os maus instintos, têm a ver com aquilo que nós trazemos na nossa carga espiritual, a carga, tudo que já vivemos, ainda está por aqui, nós vamos para tentar resolver. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo das faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa, senão querer. Então, se nós estamos aqui, a cada momento, das atividades que acontecem aqui nessa casa, e nós estamos recebendo informações, e nós estamos assimilando essas informações, o que nós temos que fazer? É colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E isso é praticar o bem. Então, para praticar o bem, basta que eu tenha conhecimento e comece aí a usar as verdades do Cristo no meu dia a dia. Pelas ações, pelos bons exemplos. A gente começa aos poucos, para poder crescer, para poder evoluir enquanto esse espírito que está aqui, não é por acaso, é porque a gente precisa estar aqui nesse momento. Porque ao longo dessas nossas vidas, nós tomamos contato com inúmeras situações. E não sabemos, e às vezes não percebemos, que nós temos a influência de vários espíritos que vêm até nós nos sugerir coisas boas e coisas ruins, muitas vezes. Atitudes louváveis e muitas vezes não muito louváveis. Então, quando uma ideia, que não é muito agradável chega à minha cabeça, eu tenho condição de medir se é certo ou se é errado. Agora, a gente erra. Erra por quê? Porque quer? Nem sempre. E nem sempre nós tomamos consciência de que estamos errando. Mas à medida que o conhecimento vai chegando a nós vamos cada vez mais nos responsabilizando pelos nossos atos e pelas nossas ações. Então o erro nos leva a perceber o que é correto. E ao mesmo tempo, se eu tenho conhecimento do que é certo, se eu tenho conhecimento da verdade que liberta, vamos usar essa verdade que liberta. Vamos usar esse conhecimento. O Evangelho é uma fonte, eu digo que é o melhor livro de autoajuda que nós temos. Se no momento em que você está com uma certa angústia ou com alguma dúvida, pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, abre e leia uma frase que seja. Se der para ler um parágrafo, leia um parágrafo. Se der para ler um item, lê um item. E ele reflete sobre aquilo. A resposta vem. Mas eu tenho que estar aberto para a resposta. Eu tenho que estar aberto para conhecer o que está me sugerindo os espíritos amigos. Porque abrir o Evangelho e ler alguma coisa, quem está me dando a informação é um espírito amigo. Então, nosso livro de autoajuda é
É o Evangelho segundo o Espiritismo. E Deus, é claro, né, quando Ele nos colocou nessa oportunidade encarnatória, é para que nós fôssemos cada vez melhores. Porque assim como aqui encarnado hoje, nós nascemos e somos crianças. Crescemos, viramos adultos. Chegamos, né, um pouco mais na nossa idade, chegamos à maturidade, à idade mais madura. É como a evolução espiritual que nós temos. Nós somos crianças espirituais. Nós somos adultos, né, dependendo da minha época evolutiva, somos adultos em evolução. E quando eu chego à minha maturidade, a gente pode comparar que é a humanidade que está em progresso. Então, quando a gente escuta uma pessoa mais velha, né, com mais idade, dando uma informação, um conselho, ou contando alguma coisa para a gente, nós temos que levar em consideração que os ensinamentos que ali estão sendo dados passam para nós informações de alguém que já viveu muito e que tem muito o que transmitir para nós. Que seja um pequeno ensinamento, mas que nós devemos aproveitar. Então nós somos, né, esses espíritos querendo evoluir cada vez mais. Nós erramos. Erramos por quê? Por ignorância, por desconhecimento, por orgulho. Mas podemos acertar. E Francisco de Assis, ele queria exatamente isso. Ele queria estar junto àqueles que cometiam erros ou que se sentiam abandonados, para então conseguir fazer com que eles aprendessem cada vez mais e mais o que era o ensinamento deixado pelo Mestre Jesus, o qual ele assumiu, né, de uma forma muito plena. E, logicamente, nesse mundo que nós estamos, nesse laboratório existencial, nós sabemos que não adianta nós nos isolarmos, porque nós viemos para viver nesse mundo. E as experiências pelas quais nós passamos aqui são fundamentais para que a gente possa crescer enquanto espírito. E isso vai fazer com que nós consigamos errar cada vez menos, acertar cada vez mais. Quantos exemplos nós temos nas Escrituras, não só nos livros da doutrina, mas no Novo Testamento, como por exemplo, quando Jesus estava numa praça e um grupo de pessoas traz uma mulher que havia acabado de cometer o adultério e dizem para Jesus assim: mestre, essa mulher acaba de cometer adultério. E a lei daquela época é que a mulher que fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada em praça pública. E Jesus ficou perto daquela mulher, se abaixou, começou a escrever no chão, e eles perguntando: então, mestre, o que deve ser feito? Aí ele falou assim: atire a primeira pedra aquele que nunca tiver cometido o pecado, aquele que nunca errou. E ele abaixa novamente e continua escrevendo alguma coisa no chão. E eles então começam a largar as pedras e começam a se afastar. No final, não tinha mais ninguém, só Jesus e a mulher. Ele então olha para ela olha para ele e ele diz: minha irmã, vá, onde estão os seus agressores? Não tinha mais nenhum. Então, pense sobre isso.
vá e não peques mais. Ela teve percepção do erro, foi amparada por Jesus, e aqueles que achavam que eram mais perfeitos do que ela, desistiram de cometer aquele ato. E era Jesus que estava ali. Então, onde houver erro que eu leve à verdade, na verdade isso é o quê? É o que nós devemos fazer para acertar as nossas diferenças, para encontrar o caminho que vai nos levar a um mundo melhor. É adquirir conhecimentos para que a gente chegue a uma rota de paz, para que a gente entenda o quanto é importante nós conhecermos, quanto é importante nós estarmos ouvindo os ensinamentos, o quanto é importante nós estarmos no nosso lar e realizarmos um evangelho no lar, lendo os ensinamentos, interpretando esses ensinamentos, protegendo a minha casa, a nossa casa, para que os espíritos bons possam estar sempre ao nosso lado, limpar os nossos pensamentos, viver uma plenitude com Cristo. E quando a gente conhece exatamente quem é Jesus, quando a gente apenas, quando criança, né, dentro de uma outra linha religiosa, a gente achava que Jesus e Deus eram praticamente a mesma pessoa, e a gente descobre que Jesus foi um ser enviado pelo Pai para que nos ensinasse, num determinado momento, a mais perfeita lei que nós poderíamos utilizar, que foi a lei de amor, de justiça e de caridade. Nos dando naquele momento, deixando um legado importantíssimo do norte que nós deveríamos trilhar, acreditando que existem várias moradas na casa do meu Pai, que as verdades do Cristo sempre serão reveladas e que num tempo mais propício seria então nos revelado aquele que nos salvaria, aquele que traria para nós a verdade, maior ainda do que aquela que ele estava ensinando naquele momento. Mas por quê? Porque aqueles irmãos que conviviam com ele ainda não podiam conhecer todas elas. Tanto é que Jesus, muitas vezes, para ensinar, para fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais dos seus ensinamentos, ele usava as parábolas, que eram histórias, e que o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas outras obras acessórias do Espiritismo nos explicam detalhadamente o que é cada uma das parábolas. Então, nós vamos sendo gradativamente levados a entender a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava no início da nossa leitura de preparo, que é uma passagem de João, que ele diz que Jesus falava isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente está tendo a oportunidade de, junto com essa doutrina, que é uma doutrina que nos faz perceber a fé raciocinada, os conhecimentos, a racionalidade, né, das Escrituras, conhecendo a verdade para nos libertar. Conhecendo essa verdade, assim, percebendo sem nenhuma amarra, né, sem ilusões, entendendo
esteja dentro, né, da doutrina espírita, que eu esteja tendo esses conhecimentos, não é porque eu estou aqui dentro do centro espírita que as coisas na minha vida vão ser sempre, né, no alto da montanha russa, porque a nossa vida, né, ela sobe e desce, sobe e desce. Mas o que me traz essa doutrina é a certeza que eu tenho que ter fé. Porque nem tudo é sempre tristeza, como também nem tudo é sempre alegria. Mas para nós temos que procurar perceber de que forma eu quero entender esse momento bom e esse momento em que eu preciso de ajuda muitas vezes. Então vamos conhecer a verdade, e essa verdade, logicamente, vai nos libertar. E é importante também que nesse processo doutrinário que a gente estuda, nesses entendimentos que nós temos dessa doutrina espírita, que nós temos a responsabilidade de, à medida em que nós conhecemos, nós também seremos mais cobrados sobre isso. Porque nós temos, na verdade, a obrigação de, quando temos o conhecimento, auxiliarmos aqueles que não têm. Quem fez isso? Francisco de Assis. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E Chico Xavier, por exemplo, uma frase dele que ele diz que nós temos que ser o exemplo para aqueles que estão perto de nós. Vamos ensinar por aquilo que nós fazemos. E não simplesmente apenas colocando conceitos. E Chico Xavier fez isso de uma maneira primorosa. Os vários exemplos que ele nos deu no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua vida. Abnegado, caridoso e simplesmente, totalmente voltado para o bem do próximo. Quem sabe, né? Um dia eu chego nesse patamar. Mas se estou aqui é porque ainda preciso aprender muito e fazer muitas coisas ainda. O que é interessante também é que a gente tem, na verdade, que sonhar com tempos melhores. Mas esses tempos melhores virão pelo meu merecimento. Virão pelo meu empenho enquanto estou aqui encarnado, vivendo e superando todas as dificuldades que a vida coloca no meu caminho. E se eu tenho a doutrina espírita me ensinando algumas coisas, eu agradeço muitas vezes por ter conseguido superar muitas e muitas, né, questões que aconteceram nas nossas vidas, mas pela fé que a gente tem. E muitas dessas vezes, a resposta nem sempre é a que nós queremos, mas é a que nós necessitamos naquele momento. Então nós temos que entender essas verdades. Tem uma história interessante, o nome dessa história é A Certeza e a Dúvida. Como é que é a história? Tinha um sábio que estava reunido com alguns discípulos num lugarejo, né, que ele vivia, conhecia as pessoas que ali transitavam o tempo inteiro. E numa certa manhã ele estava reunido com todo mundo, e ao final, né, da oração que eles estavam fazendo, chegou um homem perto dele e perguntou: Deus existe? E ele respondeu: existe. E o homem foi embora. Quando chegou depois do almoço, um outro homem perguntou a ele: Deus existe? E ele respondeu: não, não existe. E o dia correu, e no final do dia, um terceiro homem chegou próximo a ele e perguntou:
Deus existe? E ele respondeu: você terá que decidir. E aí, o homem foi embora e um dos discípulos achou aquilo super estranho. Mestre, o senhor deu 3 respostas diferentes para cada uma dessas pessoas. E aí, ele fala para o seu discípulo: porque são pessoas diferentes. E cada um chegará a Deus pelo seu próprio caminho. O primeiro acreditará na minha palavra. Lembram da entonação da pergunta? Deus existe? O segundo fará tudo para provar que eu estou errado. E o terceiro só acredita naquilo que ele é capaz de escolher por si mesmo. Qual é a moral dessa história, né? Cada um de nós tem um tempo certo de conhecer a verdade. Quando a gente, às vezes, está assistindo um estudo, fazendo um estudo, ouvindo uma live, né, que hoje existem essas possibilidades, vendo um vídeo, o que quer que seja, aí você fala assim: nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. Não. Você tinha que estar ouvindo isso aqui. Fulano, quando for o momento, ele vai ouvir o que ele tiver que ouvir. É o momento de cada um. Então, esse mestre que deu a resposta diferenciada para cada um dos que vieram perguntar: Deus existe? Deus existe? Ah, Deus existe? Não. Ele deu a resposta diferente porque ele conhecia a essência de cada um deles. E a resposta chega da forma como ele vai ter condição de receber. É assim que nosso Pai Maior também faz conosco. Quando nós precisamos, estamos preparados, a resposta chega da forma mais adequada que nós precisamos ouvir. Às vezes é uma frase: nossa, eu estava precisando ler isso. Sabe, hoje em dia a gente, né, nos grupos de WhatsApp, nos Instagrams da vida, você recebe um monte de mensagens, umas figurinhas com uma figura assim: nossa, aqui é para mim, eu tinha que ler isso hoje. Foi por acaso? Não. Como a gente costuma dizer, nada é por acaso. Então, a verdade, ela está relacionada ao momento de cada um de nós. E no livro Vinhas de Luz, que é um livro inspirado por Emmanuel e psicografado por Chico, a lição é a 175, o título é A Verdade. Tem um trecho que Emmanuel fala assim: todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, que são transformadores, e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Não é assim? Toda vez que a gente descobre alguma coisa, a gente começa a ver de uma maneira diferente, se eu estou desperto para ouvir. E aí continua: elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. A verdade que liberta. E era isso que Francisco de Assis queria ensinar. E numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi trazido por João Evangelista, lá no capítulo 8, item 18, é um item que fala sobre nós termos um tempo para tudo. É uma parte que fala sobre que haverá tempo para cada uma das coisas. E essa passagem é assim: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato
exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. De quem estava falando João Evangelista? Daquele Consolador prometido por Jesus. A terceira revelação, o Espiritismo. Quando ele diz que serão explicados, né, os erros se tornarão verdades. Quantas vezes nós recebemos alguns irmãos no centro espírita em que o que ele quer é respostas para muitas das dúvidas que eles têm, de coisas que eles ouviram a vida inteira, mas nunca tiveram a informação que pudesse acalentar o seu coração. Aí ele vem à casa espírita, assiste uma palestra, faz um estudo do ESD, escuta uma live e ele fala: essa era a resposta que eu queria. Agora eu entendi. Faz mais sentido para a minha vida. O que é isso? Como o João Evangelista fala, é o Consolador prometido por Jesus. São os ensinamentos da doutrina espírita. Então, onde houver erro que eu leve a verdade, que a gente busque essa verdade, que a gente perceba essa verdade, que a gente utilize tudo isso nas nossas vidas. E vamos pensar, né, que para cada tempo sempre vai haver um momento para cada um de nós, para cada um dos nossos amigos, para cada um dos nossos familiares, para cada povo que habita esse planeta, descobrir a verdade. Porque tem uma frase interessante que diz que existe a minha verdade, existe a verdade do outro, mas existe a verdade. E eu acredito que aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, aquilo que está contido nos ensinamentos trazidos a nós pela doutrina espírita, por toda a codificação feita por Kardec, vai nos fazer cada vez mais e mais entendermos que nós estamos aqui porque é um merecimento, é uma oportunidade, é um laboratório existencial. Então nós devemos aproveitar para que essa seja realmente a melhor encarnação que eu tenho, para diminuir muito e muito as arestas dos meus erros pretéritos. Então vamos acreditar e vamos fazer dessa doutrina parte muito forte nas nossas vidas, estudando, lendo, mas acima de tudo, colocando em prática a lei de justiça, de amor e de caridade. Muita paz a todos.